Diz o seguinte a palavra de Deus: perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca, pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Está sempre planejando o mal e semeando discórdia. Por isso, a sua destruição virá repentinamente, de um momento para o outro, ficará irremediavelmente arruinado. 6 coisas o Senhor, Deus, odeia, e uma 7ª, a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre irmãos. Palavra do Senhor para nós nessa manhã. Podem se assentar. Meus irmãos, imagine entrar num ambiente onde todos estão sorrindo, todos estão alegres, sorridentes, mas por trás de cada sorriso há um julgamento, onde as palavras, nesse mesmo ambiente, onde as palavras elas são polidas, garbosas, arredondadas, como que o sujeito que fala com ovo na boca, mas carregadas de veneno, onde as orações são feitas por hábito, mas os corações se afastam. Talvez você pense, esse lugar não pode ser uma igreja. Não é possível. Esse lugar não pode ser uma igreja. Mas e se for? Meus irmãos, nós estamos no 3º sermão da série Resoluções de Conflitos no Reino, ou dentro do Reino. E eu achava, inclusive, que iríamos terminar essa série com apenas 3 sermões. Mas alguns outros ainda virão. Por exemplo, nem seria esse o texto planejado há 1 mês atrás, que seria o último, né? No caso. Porque nós estamos partindo do pressuposto de que o conflito é uma realidade humana desde Gênesis 3. É uma realidade dentro da criação. O ser humano em conflito com Deus, o ser humano em conflito uns com os outros, o ser humano em conflito com a própria criação. E também partimos do mesmo pressuposto de que a igreja do Senhor, ela é composta por joio e trigo, está lá. Mas nem todo mundo que erra, peca, ou até mesmo que gera o conflito, só por isso é joio. Partimos do pressuposto de que todos nós que havíamos nascido mortos em delitos e pecados, escravos da carne, do mundo e do diabo, um dia fomos resgatados do império das trevas, retirados do lamaçal, limpos pelo Senhor e replantados dentro de um corpo novo, de um reino, de Cristo. E como já dissemos tantas vezes aqui nesse púlpito, conversão não apaga a memória. Conversão te liberta para ser santo.
te liberta para obedecer, mas não apaga a memória. O que significa? Significa que antigos e velhos hábitos podem continuar, sim, na vida de um cristão, mas não mais porque ele é escravo daquilo. Isso faz sentido para vocês? Não é porque ele é escravo, é porque talvez não tenha ficado claro ainda que ele foi liberto para dizer não. Um adendo aqui. Eu não estou dizendo que neste mundo não iremos mais pecar. Tá bom? Não é isso que eu estou dizendo. E a palavra do Senhor diz que se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso e faz da palavra mentirosa. O Senhor não está com ele. Não é isto que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que em Cristo fomos feitos nova criatura, como nós cunhamos já há algum tempo aqui, não é? Não mais miseráveis pecadores, mas santos pecadores. Ou seja, podemos dizer, não, eu não vou me entregar a tal tentação. Fui liberto por Jesus para isso. Tenho a palavra de Deus, tenho os meios de graça, oração, leitura da palavra, culto público, sacramentos. Tenho o próprio corpo de Jesus ao meu redor, e inclusive por isso a importância de estar conectado a um corpo, ou uma parte do corpo de Jesus na terra, uma igreja local saudável. A saber, o que é uma igreja saudável? Uma igreja que tem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo como a primazia para tudo. E fidelidade à palavra de Deus. Mas, então, podemos carregar ainda velhos hábitos que precisam, à luz da palavra, serem tratados. Meus irmãos, muitos dos conflitos que às vezes nos envolvemos ou somos envolvidos, que criamos ou que somos colocados nestes, eles normalmente não nascem do que é evidente, mas do que é sutil. É aquela coisa sutil. Sabe? Pense comigo. Um comentário que desqualifica o outro é sutil. Um olhar de desprezo. Uma fofoca que se veste de preocupação. Meu irmão, eu tenho algo a te contar. Babando, salivando. Mas é porque eu estou preocupado, tá? Esse texto de hoje, meus irmãos, trata como que uma cirurgia espiritual, sabe? Aquilo que pode destruir comunidades cristãs. Vou repetir. Pode destruir comunidades cristãs. E esse texto também nos revela o que Deus mais odeia, mais detesta, tem repulsa, que para o Senhor fede, que a discórdia entre irmãos sendo semeada por um deles ou por ambos. Há 6 coisas que o Senhor odeia, uma 7ª que a sua alma detesta. Tenho 3 objetivos com esse sermão de hoje, meus irmãos. O primeiro objetivo é instar para que alguns de vocês, insistir para que alguns de vocês aqui, que podem não ser convertidos. Que isso, pastor? Ué, João Calvino, que não é nosso Papa, mas o grande reformador, João Calvino, ele mesmo dizia que ele não tinha certeza se todos da sua congregação eram convertidos. Como é que eu vou ter? Não é isso? Então todo sermão ele
tem esse objetivo: insistir para que aqueles que aqui não são convertidos se convertam, se arrependam. Observe que se de fato você ventila a possibilidade de querer amar a Jesus, a maneira pela qual você tem vivido em relação aos seus irmãos não condiz, precisa-se de arrependimento. Como eu disse, alguém que se encontra dentro desse perfil de Provérbios 6, do 12 em diante, é alguém que há duas possibilidades: ou precisa de instrução, ou precisa se converter mesmo. Mas, segundo o objetivo desse sermão, também é instruir e exortar aqueles que estão aqui e que, porventura, às vezes invariavelmente, quase sempre, acabam dando vazão ao velho homem. Ou seja, te instruir e te exortar, para que você reflita e, pelo poder do Espírito, abandone essas práticas que já eram para ter morrido se de fato você se encontra em Cristo. E o terceiro objetivo, veja, é instruir a toda a igreja a perceber. Irmãos, isso aqui é sério. Isso aqui é a toda a igreja, né? É óbvio. Talvez não tão óbvio a todos aqui o que eu vou dizer, mas começamos o trabalho, ou retomamos, né, o trabalho com os homens desta casa, quinzenalmente. A outra segunda, não é isso? Na bigorna da graça, venha para ser esmagado. Né? E aí aqui eu falo aos homens, mas é óbvio a igreja inteira, mas quando eu digo homens, como esses líderes espirituais que o Senhor pôs para que, se necessário for, venham a morrer para que as mulheres e as crianças da casa do Senhor sejam preservadas. Quem tem que morrer primeiro é homem. O que significa? Quem tem que se dar, se doar mais e primeiro. Entenda o que eu quero dizer, não é que as irmãs não... É igual nesse sentido. Mas os homens precisam ter, às vezes, uma primeira atitude, até mesmo para confrontar pecado. Mas parece que, não sei se eu posso dizer no mundo de hoje, ou se há 100 anos atrás também era assim, mas me parece que não. Nós temos muito mais homens acovardados e mulheres firmes que confrontam quando necessário. Então, na bigorna da graça, daqui a 2 segundos, tá? Mas instruir a toda a igreja a perceber quando perceber. Irmãos, a igreja precisa aprender a ler, a perceber uma visão espiritual e bíblica do rebanho. Perceber quando esses homens maus e perversos brotam no nosso meio. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Foi dito em relação a Jesus, mas tem relação com o pastoreio. Fere o pastor, o rebanho dispersa. Fere o pastor, o rebanho dispersa. O que significa isso? Significa que a igreja, junto ao pastor, precisam aprender a perceber quando esses homens maus vêm para destruir o rebanho e ajudar o pastor na repreensão desse Satanás. Estão entendendo aqui? Porque se eu for ferido, entenda o que eu quero dizer, eu não estou aqui me colocando como superior nem nada parecido. Pela graça de Deus, tantas outras igrejas saudáveis temos. Os irmãos vão para as outras. Se o rebanho vier a ser machucado. Ensinar a igreja a perceber quando esses homens maus e perversos brotam no nosso meio. E a partir da resolução de conflitos, exortar esses homens maus para que venham a se arrepender ou, então,
que de fato tomem o rumo definitivo do inferno, abandonando a comunidade de fé. Entendendo que quando a gente olha para Mateus 18, isso é responsabilidade da igreja. Da igreja. Que o pastor não pode estar sozinho nessa. Vocês precisam estar instruídos a sentir cheiro de lobo, a sentir cheiro de homens e mulheres que, como disse Paulo, dentro do próprio rebanho pode se levantar para atrair discípulos para si. Talvez eu edite essa parte do vídeo que eu vou falar agora, porque eu vou citar o nome. Mas esses dias botaram o tal do Hugo Badini. É óbvio que o irmão colocou, não sabia. Ele confiou porque era um trabalho feito por uma IPB. Mas aquele sujeito não tem traços de graça, de evangelho, de Jesus. Me parece alguém que se levantou do meio do povo para atrair discípulo para si próprio. Estou citando como exemplo. Então o povo precisa ter esse discernimento, essa percepção. Então esse sermão aqui, irmãos, vai expor o coração de Deus em relação o que o coração de Deus tem sobre um pecado que destrói relacionamentos. Bom, basicamente todo o texto de Provérbios, ele tem essas exortações, né, de pai para filho. Qual é o foco de Provérbios? Formar corações sábios e piedosos. Para quê? Para ajudar a cuidar do povo da aliança. Disso se trata o texto. Então, por exemplo, Provérbios 1:7, que inclusive, o provérbio número 1, verso 7, poderíamos dizer que ele é o tom, como se fosse uma música, vamos dar o tom. Ele é o tom de toda a canção de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Esse é o tom. E aí vai ter a diferenciação. Quem são aqueles fiéis e tementes ao Senhor? São completamente diferentes do perverso e vil. Embora o perverso e vil também esteja dentro do povo da aliança, nesse próprio contexto, porque o texto é para Israel. Outro texto, Provérbio 2:4, vai enfatizar o valor da sabedoria como guia e proteção contra o mal, ou as práticas más. Quando a gente vai para o capítulo 6, do verso 1 a 11, o sábio aqui, de Provérbios, vai abordar, por exemplo, o perigo do endividamento e da preguiça. Até que a gente entra no nosso texto. Bom, didaticamente, o nosso texto vai trazer o ponto onde o pai mostra com clareza. Você quer saber o que Deus odeia? O que Deus abomina? Ele fala antes da possibilidade da pobreza. Fala da preguiça. Mas não basta evitar esse tipo de coisa. É preciso formar um caráter que revela, que reflete o Deus da aliança. E aí ele começa. Perverso e vil, verso 12. Então, do verso 12 ao 14, nós temos um retrato desse indivíduo, desse sujeito mau, desse sujeito que não cumpre ou não está dentro do verso 7 do primeiro provérbio. Ele não tem o temor do Senhor. Quais são as características dele? Perverso e vil. A palavra que nós temos traduzido aqui, meus irmãos, nas nossas Bíblias, como perverso, Belial. Talvez alguma tradução está escrito Belial aí. Né? Meus irmãos, o autor do provérbio aqui, ele está deixando bem claro quem é essa pessoa.
que vai não somente ter essas características do 12 ao 14, mas o próprio 16 a 19 é a mesma pessoa na prática dessas características. Quem é essa pessoa? É o homem de Belial. Aí olha que interessante. Esse termo, ele também é encontrado em contextos de demônios, de rebeldia. É o texto dizendo o seguinte: uma pessoa altiva, orgulhosa, arrogante, e vai andando até o verso 19, e que definitivamente, por causa de tudo que ela é e carrega, semeia contenda dentro do rebanho. Essa pessoa é o Belial. Quem é o Belial? Aí você vai, por exemplo, uma comparação de rebeldia. 1 Samuel 2,12. Os filhos de Eli eram homens malignos, mas a palavra original lá é Belial. E não se importavam com o Senhor. Antigo Testamento. Você tem o mesmo uso do termo, por exemplo, no Novo Testamento, como um dos nomes para o próprio diabo. E o que está sendo... Deixa eu ler o texto. 2 Coríntios 6,15. Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? É a tradução nossa, mas a palavra original é Belial. O que está sendo dito é que o indivíduo que semeia contenda entre irmãos, porque é um sujeito orgulhoso e arrogante, é como o diabo, para não dizer o próprio. Entende que é uma diferença? É um contraste. É um contraste. Tratava-se, meus irmãos, desse termo, homem de Belial, então de uma expressão muito significativa. Não era apenas um insulto moral, eu chamar você de Belial. Está aí um bom xingamento no trânsito aí. Irmãos, não xinguem no trânsito. Mas, se te subir, né, lá vai o Belial. Por quê? Porque o termo Belial, no contexto de Israel, era alguém, então, que quebrava os laços sociais e religiosos fundamentais. E sabe o que acontecia? Eu não vou ler o texto porque é grande, mas merecia a exclusão da comunidade. O homem de Belial é aquele que realmente não faz parte dessa comunidade. E deve ser posto para fora. Você pode ler depois com calma. Deuteronômio capítulo 13, especificamente do verso 12 em diante, tá? Como referência. Então, essa pessoa que o provérbio está dizendo, perverso e vil, o homem de Belial, trata-se de alguém, olha só que coisa, irmãos, que faz parte da comunidade da aliança. Nós temos alguns irmãos aqui que, vindo de outras comunidades, talvez tenham experimentado e visto esse homem ou mulher. Possível também, óbvio. Não sei criança, tem algumas crianças que são de Belial também, mas a gente espera que se converta. Tem as crianças de Belial por aí também. É possível. Mas trata-se de alguém que faz parte da comunidade da aliança. Ele faz parte, mas, e é isso que o texto está dizendo, o seu corpo inteiro está contaminado, tomado pelo prazer do pecado. É por isso que nós vamos ter na poesia do sábio, aqui de Provérbios, as comparações com olhos, boca, pés. A gente vai chegar lá. Ele faz parte da aliança, mas todo o seu ser está tomado pelo prazer do pecado. E que pecado seria esse, meus irmãos? Meus irmãos, para quem está atento, se eu fosse pentecostal, eu ia dizer, quem está ligado. Mas acreditem que eu só vim perceber isso há pouco tempo, de verdade. Eu acho que já era o Espírito de Deus nos direcionando nas pregações, eu, Marcelo, e até outros pastores que vieram aqui também, outros irmãos, mas eu só percebi isso há pouco tempo. Quando nós começamos a pregar, tome tua cruz, como preparativo para Páscoa.
onde lá no primeiro sermão do Tome Sua Cruz, nós vimos que negue-se a si mesmo significa então que não é possível ser discípulo de Jesus cheio de si. Qual é o pecado que toma o coração do homem de Belial? Se sentir superior aos outros. Orgulho. E quando eu coloco isso, talvez, se você puxar pela memória, os últimos sermões, a gente vem falando disso. A gente vem falando disso. Meus irmãos, é assustador como nós já estamos falando disso desde o sermão de preparação para a Páscoa. Mas a gente não vê todas as mudanças que gostaríamos de ver no rebanho. E veja, não é que é por mal de vocês. Talvez muitos não pararam para refletir, mas nós temos visto. Assim, esse irmão... E vejam, irmãos, eu não estou dizendo que eu não sou orgulhoso. Não estou dizendo isso. Tem hora que dá vontade de matar alguns de vocês. Mas me dói demais decidir tomar o dano. Mas eu percebo como muitos não, eles realmente explodem. Sabe? Parece que não está ouvindo o que a gente está pregando. A maior causa de conflitos em uma comunidade de fé tem relação com o ego e o orgulho. É a maior causa de conflitos. E aí, quando a gente olha para o texto que eu citei, aqui eu guardei Lucas 9, 23 ao 25. Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga. Por que isso, meus irmãos? E diante desse texto? Porque a proposta do Evangelho é matar o que te mata. E o que te mata? O amor por você mesmo. Uma necessidade terrível de estar certo. E é interessante, onde nasce isso? Quando a gente olha para Gênesis 2, 9, ou 3, do 5 em diante, não vou ler para a gente ganhar algum tempo, mas nós vemos sobre, deixa eu ler o 2:9. O Senhor Deus fez brotar no solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é a árvore que depois Eva vai tomar do fruto e dar para o marido. Bom, ali, ao tomar da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que a humanidade faz é tomar a decisão de se equiparar a Deus em decidir por si próprio o que é bem e mal. Tem gente que pensa que eles comeram daquele fruto e agora eles sabem o que é bem e sabem o que é mal. Não, é um problema nosso de tradução. Saber ali é ter uma capacidade autoritativa de decidir ou definir. Isto agora é certo, isto agora é mal. O que antes o Criador dizia que era certo ou mal, agora não. Sou eu que decido. Eu sou o conhecedor, sou eu que conheço. É como se fosse assim, eu não conheço nada da área jurídica. Né? Não sei se, olhando rápido aqui, eu sei que nós temos membros aqui que são advogados. Não sei se tem algum hoje aqui. Eu não conheço nada de área jurídica. Não? Então, para vocês entenderem o ponto, o Supremo Juiz, Deus, é que era o conhecedor da área jurídica da criação. Quando a humanidade resolve desobedecer, é a humanidade dizendo o seguinte, olha só, eu não vou mais obedecer ao que você diz que é certo. Você diz que avançar o sinal vermelho é errado. Agora, para mim, avançar o sinal vermelho é certo, porque eu me torno legislador. Fez sentido isso para vocês? Do que se trata o pecado, a queda humana? A partir disso, meu Deus, irmãos, olha a confusão do negócio. Eu estou doido para pregar juízos aqui, para vocês.
que naqueles tempos não havia rei de Israel e todo mundo fazia o que queria. É isso. Todo mundo se torna legislador. Não há mais autoridade. Todo mundo faz o que quer e decide se é certo ou errado. Então, para que eu esteja completamente certo, vê se faz sentido essa frase para você. Eu me tornei meu próprio juiz. Para que eu esteja completamente certo e em absolutamente tudo que eu legislo, você tem que morrer. Porque você é um outro juizinho que está do meu lado e querendo dizer que eu estou errado. Entendeu? Entendeu ou não, gente? Deus é juiz. O homem se faz juiz como ele. A primeira coisa que o homem faz é: eu quero matar Deus. Por quê? Porque eu sou o juiz como ele. Então ele tem que sair da minha vista para que eu decida. Só que qual o problema? Quando ele olha para trás, tem uma fila quilométrica de gente igual. E agora todo mundo quer decidir. Para que eu mantenha o poder de decisão de certo e errado, todos os outros têm que morrer. Aí o que eu faço com todos os outros? Ruptura. Pecado. Rompe relacionamento humano. Percebe por que dentro do reino de Deus é abominável isso? Porque quando um resolve brigar com o outro, quase que via de regra, tem a ver com orgulho pessoal, ou ferido ou atacado. E quando ele faz isso, não obedecendo a palavra de Deus sobre perdão e reconciliação, o que ele está dizendo é: eu continuo sendo superior ao Criador e ao meu irmão, e tomo ceia, e fui batizado, e participo da vida religiosa, mas, ó, está fazendo barulho bem alto, para chamar atenção e para acordar o povo. Pouco me importa o que Deus pensa ou o que o outro pensa. Eu matarei cada um de vocês e brigarei com todos para manter a minha posição, porque eu sou o legislador do bem e do mal. Orgulho e arrogância. Fez sentido? O texto está clareando para vocês? Percebem a gravidade do que é uma comunidade de fé composta por pessoas que não se falam, ou que tudo acaba sendo motivo de cisão. Haverá um último sermão nessa série que eu vou explicar que sim, existe um motivo pelo qual você deve brigar. Mas é o último sermão. É bom assim, a gente joga assim, né? Deixa aquele gostinho para vocês irem acompanhando até lá. Mas e aí, pastor? E aí é que Deus vai matar todos eles, julgá-los e condená-los eternamente. Por isso a sua destruição virá repentinamente. Verso 15. De um momento para o outro, ficará irremediavelmente arruinado. Mas, antes de falar do verso 15, eu queria ir ainda para um segundo bloco. Quais são as características desse homem vil? Aqui eu vou tentar ser mais sucinto, tá bom? Perverso e vil é o quê? Então veja, aqui nos meus bolsos está assim: é o quê em negrito, vermelho, caixa alta. Vai dizer agora, não é o que ele faz, é o que ele é. Ele é um ser, isso faz parte dele, da essência dele. E o autor aqui, ele vai apresentar características, então, do corpo humano, para, por fim, chegar no seu âmago, o coração. Veja,
é o quê? Anda com a iniquidade na boca, pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. A gente comentando esse texto ontem, a gente até brincou, caramba, parece características de endemoniado, né? Parece, cara. Anda com iniquidade na boca, pisca os olhos, arrasta os pés. Tem versão que diz arranha os pés. Ainda faz sinais com os dedos. Está endemoniado isso aí. Não deixa de ser, é o homem de Belial. É o homem de Belial. A ideia aqui, então, ele fala, ele gesticula, ele planeja, ou seja, usa todo o corpo para tramar o mal. A ideia do tempo verbal aqui sugere um estilo de vida contínuo. Pastor, mas o que é? Sinais dos dedos, pés, olhos, como é que é isso? Irmãos, de maneira simples. O que o autor aqui está querendo mostrar é que esse sujeito reflete práticas de comunicação encoberta. É um conspirador. Irmãos, é um conspirador. É um conspirador. É um sujeito que vai durante a semana ficar ligando para você ou mandando mensagem para conspirar, para maldizer, para apontar, para acusar. Homem de Belial, diabólico. É gente que vai ficar nos corredores da igreja. Pela graça de Deus, uma mulher de Belial foi embora desse lugar há 2 meses. O pessoal da manhã não conhece, só vinha à noite. Que ia para os corredores aqui, chamar outras mulheres, para maldizer, para criar intriga. O texto, então, aqui, meus irmãos, denuncia o uso malicioso do corpo com um objetivo: destruir o outro. Por quê? Porque o outro não deixa a minha estrela brilhar. É uma música assim? Deixa a sua estrela. Tem uma música assim, acho que é de Natal, sei lá. Quero ver minha estrela brilhar, deixa brilhar, sei lá. Minha estrela não brilha. Eu me sinto ofuscado. Irmãos, visivelmente, todo ser desse indivíduo tem por objetivo ser maior e melhor, ter palavra final, ser dono da verdade. Visivelmente, todo o seu corpo está empenhado no processo de acabar com o outro. E isso dá alegria para ele, ou para ela, para o indivíduo, pessoa. Isso dá prazer. Ver os que eu considero inferiores a mim, porque são meus opositores, receberem seu castigo. Mas tudo isso acontece porque a fonte que origina todas as ações é imunda. Verso 14. No seu coração há perversidade. Está sempre, irmãos, ato contínuo, quase que perpétuo. Está sempre planejando o mal e semeando discórdia. Então, um mal que começa no coração, se espalha como fermento, toma todo o seu corpo e então visível. As pessoas começam a ver. E novamente, lembram os 3 objetivos desse sermão? Primeiro, converter aqui nessa casa aqueles que não são convertidos ao Senhor Jesus. Segundo, orientar aqueles que ainda permitem que o velho homem, que já era para ter morrido, às vezes volta. Terceiro, instruir a igreja a perceber esse tipo de gente e não emprestar ouvidos. Mas, em Mateus, a partir de Mateus 18, repreender e trazer a correção para ganhar para Cristo e essa pessoa. E a consequência divina, então, é clara. A repentina destruição. Verso 15. De um momento para o outro,
ficará irremediavelmente arruinado. Irmãos, quando Deus intervir, não é óbvio, há uma intervenção divina de eternidade, que vai se concretizar ainda de maneira plena, o juízo de Deus. Mas o texto também diz que há uma característica de que o Senhor pode sim. Veja, não é uma regra, a gente não defende aqui a teologia moral de causa e efeito. Não é isso. Porque fez isso, vai acontecer isso. Esquece, isso é do diabo. Quem pensa um negócio desse é servo de Satanás que está ensinando malignidade por aí. Dizer que as coisas acontecem aqui porque eu fiz uma coisa ali. Falando espiritualmente, tá? É óbvio, você fez uma bobagem aqui, o cara roubou, tem que pagar. Né? Ou o sujeito teve relações fora do casamento, aquilo vai gerar consequências. Nós estamos falando, então, espiritualmente. Teologia moral da causa e efeito é do homem de Belial, tá bom? Só para não haver dúvidas sobre isso. A conclusão, então, é a justiça de Deus sendo aplicada. Você, meu irmão, minha irmã, você já parou para pensar se já não agiu maliciosamente, de forma sutil, com insinuações, sarcasmo, desprezo? Você já parou para pensar se você já não incitou alguém a isso? Ainda tem, acho que o mais covarde, tem o doido, ou a doida, que é o homem e a mulher de Belial, que é visível, né? Mas esse ainda tem coragem. O mais covarde é o que incita. Ele não somente é um homem de Belial, mas é um homem frouxo. Ele incita a confusão, mas não bota a cara. Meu irmão, minha irmã, isso não é simplesmente um mau hábito. Agir com insinuações, sarcasmo, desprezo. Isso é uma ofensa grave aos olhos de Deus. Veja. Na segunda-feira passada, um dos irmãos, em um momento da discussão em grupo dos homens, um dos irmãos levantou-se e colocou o seguinte: olha, a gente tem que entender que quando nós pecamos contra o nosso irmão, primeiramente nós pecamos contra Deus. Primeiro é contra Deus. É uma ofensa grave aos olhos de Deus. E aí então o autor vai nos apresentar uma escalada de pecados, né? 7 coisas que o Senhor odeia, 6 coisas que o Senhor odeia e uma 7ª que ele abomina. Verso 16. O número 7 aqui, meus irmãos, ele indica uma completude, sabe? Começa, e olha como é que começa, com os olhos. O primeiro. Começa com os olhos. Está no verso 17. E aí o 6º, está no verso 19, se torna mentiras sendo espalhadas, testemunha falsa. E concretiza, essa é a ideia do 7. Olha, começa com os teus olhos. Olhos altivos, orgulhosos, arrogantes. Língua mentirosa, verso 17. Mãos que derramam sangue inocente. Um coração que maquina, trama maldade, faz planos perversos. Pensamentos viciosos. O indivíduo aqui, a ideia de pensamentos viciosos, a tradução para coração que planeja, também pode ser que tem pensamentos viciosos. Qual é a ideia? É a ideia que o sujeito não consegue se livrar daquilo. Pensamentos viciosos. Está no ser dele tramar o mal. E ele não consegue viver de outra forma. Por quê? Porque precisa se arrepender
e crer no Senhor Jesus para ser salvo, ele e sua casa, como diz a palavra de Deus. Tendo o coração viciado no plano maligno, verso 18, é alguém então que ele é afoito, apressado, seus pés se apressam para a prática do mal, e dentro dessa prática, ele concretiza a língua mentirosa, ele espalha. Qual é a realidade disso? Então, final do verso 19. Filho do diabo, homem de Belial, é o que semeia, provoca contendas. Você conhece gente que provoca contendas? Pode ser você. Ore por ele, por ela. Busque a repreensão amorosa. Meus irmãos, essa lista que nós temos aqui, não se trata aqui de moralismo. Cada item aqui, se vocês perceberem, representa uma rebelião contra o próprio caráter de Deus. E aí, de novo, a gente tem que lembrar de Gênesis 2 e 3. O ser humano se torna juiz de si próprio, tá? Fazendo agora oposição ao Criador e querendo matar os outros seres humanos para que só ele seja o juiz. E aí ele cria briga. Então vejam, apenas 4 itens aqui para a gente ganhar tempo. A altivez. O homem altivo, altivez, desafia a humildade de Cristo. A mentira, ela nega a verdade que é o próprio Deus. A busca que gera tocar em sangue inocente contradiz a justiça de Deus. Irmãos, a pior então. A divisão entre irmãos rompe com a unidade que Jesus comprou na cruz. Meu irmão, minha irmã, o sujeito é louco, é doido, pois vive rompendo a unidade que Jesus comprou na cruz. O que vocês acham que acontecerá com ele eternamente? Vocês acham que vai ser justo? Cristo, com seu corpo, com seu sangue, com a sua vida, se entrega para que homens e mulheres, que todos eram filhos de Belial, do maligno, rebeldes, briguentos, possam vir a ser reconectados pelo sangue de Jesus no corpo dele para ter paz com Deus e para viver em harmonia perfeita, sendo regidos pelo Espírito Santo para sempre. E você tem homens e mulheres dentro desse corpo, gerando divisão. Me parece que a doutrina do inferno é desejável, porque é a justiça de Deus sobre esse que desonra o sacrifício de Jesus, o Filho de Deus encarnado. Tem gente que acha ruim a doutrina do inferno, é porque não entendeu o Evangelho. É porque não entendeu a gravidade do que o pecado humano é e faz. Cristo, então, meus irmãos, é o perfeito oposto desse homem de Belial. Enquanto o Belial tem olhos altivos, Jesus tem um olhar compassivo. Como você realmente pode se considerar superior a Jesus e ter olhos altivos para com o outro que é exatamente igual a você, e você se considerar como justo e superior,
E ao olhar o Senhor e Rei Jesus Cristo, o olhar dele sobre esse outro não é como ser altivo, mas ele olha para aquele que peca. Ele olha para aquele que sofre tentação. Ele olha, Jesus olha para aquele que rateia na fé. Para usar aqui o termo, vacilante. Com um olhar misericordioso, doce, compassivo. O Belial tem a língua mentirosa. Jesus é a palavra da verdade. O Belial derrama sangue. Jesus dá o seu sangue. O Belial tem um coração maldoso. Jesus tem um coração puro. O Belial tem os pés que correm para o mal. Jesus caminha para a cruz. Para que nós não pereçamos. O Belial se torna uma falsa testemunha. Jesus é a verdade encarnada. O Belial semeia contenda. Jesus constrói comunidade. Guarde isso então, meus irmãos. Deus abomina o pecado que destrói relacionamentos. Deus abomina o pecado que destrói relacionamentos, mas em Cristo, veja, nos dá poder e caminho para vivermos em humildade, verdade e comunhão. Vamos aplicar? Irmãos, a maior parte dos conflitos na igreja, então, já tinha ventilado essa ideia, não é teológica. A maior parte dos conflitos dentro de uma igreja não é teológica, mas pecaminosa, que envolve orgulho, mentiras, insinuações e fofocas. A maioria, então, das rupturas, das divisões, ressentimentos e crises nas igrejas locais, não, vejam isso, não são causadas por debates doutrinários legítimos. A maioria dos problemas de divisão dentro da igreja não são por dificuldades de interpretação bíblica, mas são por pecados relacionais não resolvidos. Em termos muito simples, tá? O que eu estou querendo dizer? Que não é um problema teológico. É que muitos cristãos podem crer certo, mas vivem errado. A sua ortodoxia teológica pode ser perfeita, intacta, mas a ortopraxia, a prática relacional, quer dizer, viver correto diante de Deus e dos irmãos, pode estar profundamente quebrado. Pensei uma frase aqui de J. Packer, do livro Conhecimento de Deus. Se nossa teologia não nos transforma, não nos santifica, não nos conduz à adoração e à humildade, então nossa teologia não é apenas inútil, é pecaminosa. Você pode estar usando do mais alto da teologia mais refinada e bíblica, mas se não te gera vida com irmãos, aquilo que era para ser graça tem sido fonte de pecado, porque se tornou um orgulho no seu coração. Em outras palavras aqui,
A maturidade cristã, então, irmãos, não se mede apenas pelo conhecimento, mas pela maneira como tratamos as pessoas, os irmãos. Fato é que muitos cristãos viviam sob o poder do pecado nos seus relacionamentos, ou podem estar vivendo. Não porque não conhece a verdade bíblica, mas porque não aplica essas verdades aos conflitos pessoais. Irmãos, o problema não é falta de Bíblia. É falta de obediência à Bíblia nos relacionamentos interpessoais. Então, entenda o seguinte: a palavra de Deus confronta não só o que você crê, mas como você se comporta com os seus irmãos. A palavra de Deus não quer que você apenas creia nela de forma correta. Mas se você não a pratica, você está perdendo o seu tempo. Quais são os sinais que você pode ser um semeador de contendas? Primeiro, você se alegra secretamente com o fracasso de alguém? Isso te traz algum tipo de alegria? Você passa adiante críticas com ares de preocupação? Não passa para frente isso? Você guarda ressentimento e evita o confronto amoroso? Se você não cumpre Mateus 18, que nós pregamos, está no YouTube já, vocês podem ver lá depois quem não assistiu. Se você não cumpre Mateus 18, você também é um homem de Belial, porque você está vendo a ruptura ali e não interviu. Você se conecta com outras pessoas mais pelo que você odeia do que pelo que você ama. Ou seja, eu estou em busca de aliados que pensem como eu. E normalmente, se pensar contra do que eu, se não odiar o que eu odeio, então é um inimigo. Essa é uma boa pergunta para fazer ano que vem, perto das eleições, tá? Se não votar como eu, é meu inimigo. É? Belial. Caminhante para o inferno. Você usa suas palavras para colocar pessoas umas contra as outras? Sinais de que você pode ser um semeador de contendas. E você tem que se arrepender em nome de Jesus, pois senão será terrível o que o Senhor vai fazer, porque você está afligindo o corpo dele. Me lembro de uma ilustração de Paul Washer. Algo mais ou menos o seguinte: você é amigo ou amiga? Você é amigo, grande amigo de um casal. E o marido vai precisar fazer uma viagem a trabalho. Vai ficar 1 ou 2 meses fora. Nesse período, os homens do trabalho, vocês trabalhavam na mesma empresa, o marido saiu. Os homens, durante esses 30 dias, todos os dias, violentam a esposa desse marido. 30 dias depois ele volta. Ela conta para ele o que aconteceu. E ele vai perguntar para o seu amigo: você não sabia o que estavam fazendo com a minha esposa? E o amigo diz: eu sabia, mas não quis me envolver. Te pergunto, o que esse marido faria com esse amigo? O que deveria fazer? Por não ter zelado pela esposa dele enquanto ele estava fora, sendo amigo. Ao que Paul Washer vai aplicar. O que o Senhor Jesus vai fazer com cada um de vocês quando ele voltar e levantar o quanto machucaram a noiva dele, e você que se dizia amigo dele não interviu. O que esse noivo vai fazer com você?
te matar. O amigo do noivo tem que zelar pela noiva dele. Nós, como cristãos, temos que zelar pela paz da igreja. E temos que nos dispor a entrar em confrontos e conflitos bíblicos a partir de Mateus 18 para a resolução. Com piedade e coragem. O caminho da restauração ele vai passar pela cruz. E aqui, meus irmãos, eu vou encurtar o meu sermão. O caminho da restauração vai passar pela cruz. Em Colossenses 3, 12 a 14, o apóstolo nos exorta: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade, perdoando-vos uns aos outros, como também o Senhor vos perdoou. Ou seja, a cruz de Cristo é o fundamento e o modelo da reconciliação cristã. Assim como Cristo me perdoou, eu perdoo. Assim, a não ser que você não foi perdoado. Assim como Cristo me buscou, eu busco o outro. Assim como Cristo me restaurou, me disponho a restaurar. Pastor, tudo que o senhor pregou hoje não é para mim. Será mesmo? Talvez você esteja ferido. Talvez seja você quem feriu. Ou talvez assistiu tudo de longe, num silêncio cúmplice. Meu irmão, minha irmã, hoje o Espírito de Deus chama você ao arrependimento. O que você faria hoje se desejasse verdadeiramente restaurar esse relacionamento? E a pergunta, por que você está adiando então um pedido de perdão que sabe que tem que fazer? Uma aplicação para a igreja, como comunidade então de fé, nós somos chamados à maturidade relacional. Precisamos confrontar o pecado com firmeza e amor, mas também perdoar com generosidade. Uma igreja onde ninguém se arrepende, onde ninguém perdoa, está desconectada do seu Salvador. Há relacionamentos quebrados entre você e um outro irmão. Há pecado encoberto e orgulho disfarçado de maturidade, de preocupação. Há feridas abertas que você ignorou. Volte para a cruz. Por fim, identifique com oração. Meus irmãos, é só com oração mesmo. Veja, se você não é alguém que ama o Senhor Jesus e a sua palavra, você não vai dar mínima para nada do que eu falei aqui. Aí está tudo bem, para mim está tudo bem. Eu não posso fazer nada. Mas se de alguma forma isso lhe traz um incômodo, identifique com oração se você está envolvido nesse catálogo de pecados aqui do verso 16 ao 19. Procure reconciliação com aqueles a quem você feriu ou com quem você está dividido.
Isso aqui eu falei no último sermão, ou penúltimo. Ame a verdade e o relacionamento entre irmãos mais do que a sua própria reputação, que se exploda o seu ego, que se exploda a sua reputação. Se tiver que se humilhar para reconciliar, faça-o, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Envolva-se na vida da igreja com humildade, verdade e graça. E por fim, seja um semeador de paz e não de contenda. Hoje é o dia de tomar o primeiro passo. Tu vai procurar alguém essa semana? Talvez deveria. Talvez deveria. Quem você precisa confrontar em amor? Tivemos uma reunião ontem da mesa administrativa. Tem uma lista. Não vou dizer quilométrica, porque não temos tudo isso de membros. Que para a glória de Deus e paz no seu corpo serão confrontados em amor. Ou talvez com quem você precisa sentar e pedir perdão. Que a igreja faça isso. A partir de hoje, lembrando que Cristo já deu o primeiro passo. Cristo te libertou para a obediência. Ele deu o primeiro passo na nossa direção, quando nós ainda éramos pecadores.